mas você acha que se um grande banco, que tem agências espalhadas por todo o Brasil, se ele quebrar, o FGC teria dinheiro para segurar e ressarcir todos os clientes? O banco quebrou e eu tenho dinheiro na instituição financeira. Sim. Não adianta eu, Fabrício, entrar em contato com o FGC. Não adianta. Não adianta. A gente sabe que muitas vezes as instituições quebram por sacanagem dos controladores. Não é porque simplesmente, sem querer, deu um problema administrativo e quebrou. Muitas vezes a gente sabe que é sacanagem, você está dentro do mercado financeiro, eu também estou, e a gente vê isso e os donos muitas vezes continuam ricos e muita gente perde dinheiro. Muitas vezes os donos já sabem que a instituição vai quebrar, ou às vezes eles até deixam quebrar, a gente vê que acontece muito isso, e eles escondem os bens, tentam blindar os bens, porque vai ser, obviamente, bloqueado os bens. Perfeito. É correto afirmar que às vezes, mesmo que ele deixe os bens fora do país, às vezes vocês conseguem ir atrás desses bens e bloquear mesmo fora do país? Bilionários, estamos iniciando a nossa série de 3 vídeos com o Dr. Marcelo Mossi, especialista em liquidações de instituições financeiras, ou seja, quando deu vai quebrar, vai ser liquidado, deu um BO, entra o Dr. Marcelo, ele vai explicar passo a passo como que funciona uma liquidação, como que você tem que se precaver antes, né? Falar, opa, se está acontecendo isso, já fique esperto que pode dar um problema. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar dos grandes bancos, os bancos grandes, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. O que acontece se eles quebrarem, né? Como é que funciona o FGC? Ele vai ter dinheiro para bancar tudo isso? Mas antes, já se inscreve no canal, ativa as notificações. A gente está lançando o nosso curso Sem Dívidas em 7 dias e a gente está em todas as redes sociais. Estamos no Spotify, estamos no Instagram, a gente está também no Facebook, tem o site 1bilhão.com.br e o próprio canal que você está vendo, óbvio, do YouTube. Doutor Marcelo, obrigado por, depois de anos tentando, né? Você conseguiu achar uma brecha na sua agenda. Antes da gente começar, por favor, já divulga com quem quer te achar, por exemplo, deu um problema, numa instituição financeira, a pessoa está com medo de perder o dinheiro, precisa entrar em contato com você. Ele só pode ajudar se ele não estiver atuando na liquidação dessa instituição. Como é que a gente acha o senhor? Bom, primeiro eu queria agradecer. Né? Você, pode me chamar de você. Perfeito. Queria muito agradecer a possibilidade de estar aqui, o convite, é uma honra, eu estou muito feliz. Show. Para que vocês me encontrem, pode ser pelo site do escritório, que é o www.mossiadvocacia.com. Pode ser no telefone do escritório, que é o 3812-8040, São Paulo, 011. E pode ser pelo e-mail também, contact@mossiadvocacia.com. Excelente, agora vamos começar o que interessa. Vamos lá. O que é o tal do FGC? Como que é a atuação dele? Eu posso ficar tranquilo? Não posso? A gente já falou muito aqui sobre o FGC, só que agora a gente está falando com o mestre, né? Um especialista que atua de verdade. O que é o FGC e até quando a gente pode ficar tranquilo em relação ao Fundo Garantidor de Crédito? Perfeito. O FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, ele funciona como se fosse, muita gente acha que é como se fosse uma seguradora, mas do ponto de vista jurídico não é bem isso. Mas não vale a pena aqui, acho que entrar tanto nessa tecnicidade jurídica. Mas o conceito, a ideia é que você tem, né, uma entidade criada por lei. A partir daí já tem uma diferença de não ser uma seguradora, né? Sim. Não é particular, ela decorre de uma lei. Em que você tem diversos bancos que são associados do FGC, que contribuem... Sem fins lucrativos, não, a FGC não tem fins lucrativos. Exatamente. O objetivo desse fundo é justamente dar suporte ao mercado financeiro. E aí, não só necessariamente numa situação periclitante, numa situação de quebra, mas sim também de forma preventiva. Isso ocorreu, por exemplo, no Banco Cruzeiro do Sul, que depois, por uma série de outros fatores... O FGC atuou antes da quebra? Atuou, ele colocou recursos, já para ajudar a tentar... E assim, não fala para ninguém, isso ninguém fica sabendo. Quando o FGC atua por baixo, ninguém fica sabendo. Não, justamente por conta do risco sistêmico. De virar o caos, nossa, vai quebrar, tá acontecendo. Não porque seria proibido, mas é porque nesse caso não é saudável para o próprio mercado. A ideia
é você salvar, você ajudar a instituição, principalmente se ela é relevante o bastante para gerar um impacto no sistema financeiro. Desculpa a curiosidade, na quebra do Banco Cruzeiro do Sul você atuou? Atuei. Que bacana. Assim, bacana no sentido de experiência, né? Sim. Que é uma quebra de um banco mais ou menos recente. Eu lembro que a Hebe Camargo fazia o comercial. É verdade, a Hebe fazia o comercial. Então o FGC, ele não é assim, quebrou, vai lá e ressarce. Não, antes disso, ele já está de olho no que está acontecendo nas instituições e ele já pode ali atuar. Exatamente. Na verdade, sempre, né, o fato é que não dá para traçar uma regra, né? É muito específico, na verdade é caso a caso. Mas sim, ele tem essa autonomia, ele não está adstrito, a atuação dele não está adstrita somente para situações em que a instituição já quebrou ou está na beira de quebrar. Né? Ele pode sim colocar recursos antes para auxiliar. Aí eu já vou agora colocar um pouco de lenha nessa fogueira. Tem lá o balanço, só entrar no site do FGC, tem lá o balanço do FGC e aí todo mundo fica mais ou menos tranquilo. Qualquer coisa, até 250 mil reais por instituição /CPF, até o limite de 1 milhão, né? Aquela coisa toda. Você já vai explicar aqui também. Agora, se um grande banco quebrar, se um Itaú quebrar, se um Bradesco quebrar, se o Banco do Brasil quebrar, se o Santander quebrar, que são bancos muito, muito grandes, o FGC teria dinheiro? Essa é uma pergunta mesmo difícil, né? Mas eu acredito que sim. Eu acredito que o FGC teria como colocar recursos, desenvolver junto com o Banco Central e provavelmente por meio de um regime específico que a gente até vai comentar mais para frente. Nesse caso não seria uma liquidação extrajudicial e nem uma intervenção, muito provavelmente o regime que se aplicaria ao RAET. O que é o RAET? RAET é o Regime de Administração Especial Temporária. Muito por cima, o RAET é um instituto jurídico que foi criado depois da liquidação e da intervenção. A liquidação e a intervenção ela está prevista na Lei 6024 de 74 e o RAET foi um instituto jurídico que veio no Decreto-Lei 2321 de 87, um ano antes da Constituição de 88. Então o RAET foi posterior, eles já tinham feito, para liquidar funciona assim, assim, assado. Aí depois foi criado o RAET. E ele foi criado justamente pensando numa situação como essa que você colocou. Porque tanto a liquidação quanto a intervenção, elas podem atingir objetivos muito próximos do RAET. Certo. Só que elas permitem que você já entre de alguma forma suspendendo a atividade ou encerrando a atividade da empresa. Ao passo que o RAET não. Ele foi feito justamente para que você possa entrar dentro dessa instituição sem pará-la. Por quê? Porque nesse caso, essa instituição, se parar, ela sim pode gerar uma consequência muito grande no mercado. Ela para, todo mundo quer sacar o dinheiro, tudo aí ela vai quebrar com certeza absoluta. Você gera uma desestabilização na economia do país. Né? Então o reflexo disso é muito maior. Né? Então, em teoria, o RAET é a primeira, vamos dizer assim, a primeira medida que pode ser tomada. Exatamente. Não que seja obrigatório ser a primeira medida, pode pular essa etapa, mas em teoria ela é a primeira medida a ser tomada quando existe um problema dentro de uma instituição financeira. Exato. O principal diferencial, ela pode ser aplicada nas mesmas situações em que você poderia aplicar uma intervenção ou uma liquidação. Entretanto, ela é uma forma de atuar sem quebrar, sem parar, digamos assim, sem suspender o funcionamento da empresa. E por quê? Porque nesse caso especial, parar de funcionar pode gerar uma consequência muito maior, não seria menos salutar para o mercado do que ao passo de outras instituições em que é melhor você suspender. Né? O Itaú seria um bom exemplo, uma instituição que tem uma influência muito grande na economia do país. Então você simplesmente ir lá e suspender as atividades em uma instituição financeira como o Itaú, seria algo muito temerário. Então aí seria um típico caso onde você aplicaria o RAET. Mas você acha que se um grande banco que tem agências espalhadas por todo o Brasil, se ele quebrar, o FGC teria dinheiro para segurar e ressarcir todos os clientes? Então, para ressarcir os clientes eu acredito que sim. Uma coisa é você colocar dinheiro para, na verdade, normalizar o patrimônio da instituição, fazer com que todo o seu passivo se regularize e se equipare, você injetar dinheiro suficiente para que você faça com que o ativo dessa instituição possa cobrir todo o seu passivo. Imaginar isso, realmente eu não sei se o FGC teria condição de realmente arrumar todo o passivo de uma instituição financeira. Mas para atender, para ressarcir os clientes,
dessa instituição, que aí não necessariamente você está falando de todo o passivo, Sim. eu acredito que sim. Tá, aí vamos supor, porque tem RAET, aconteceu o RAET recentemente, não? Não, eu só me recordo de ter visto o RAET no próprio Cruzeiro do Sul. Que faz quanto tempo já? Faz uns 10 anos? Ah, por aí. Já faz um tempo. faz Então o RAET, apesar de ser possível e em teoria ser a primeira atitude a ser tomada, ele é pouco usado. Ele é pouco usado e o que o diferencia, o que faz com que ele seja usado é justamente a relevância, é o peso que essa instituição tem. No sistema financeiro do país. Exatamente, se ela vai impactar ou não o dia a dia. Entendi. É essa a ideia. Tá, então geralmente só se for um grande banco, né? Só se Aí for um grande teria, banco. teria o RAET. O BVA sofreu intervenção e depois liquidação. Por que no caso do BVA começou por esse regime jurídico? Porque ele tinha uma fatia de mercado que não era tão expressiva. Né? O Aham. impacto que você geraria na economia com a saída desse banco Tá. não era relevante o bastante para influenciar o dia a dia econômico. Aí vamos supor, ou já aconteceu o RAET, o Banco Central viu que não precisa do RAET. O que Perfeito. acontece depois? A verdade é o seguinte, a gente já está meio que falando de todos os... Né, é um conceito que está, de alguma forma, permeando todos os institutos. Né? Aham. A ideia não é fechar instituições, a ideia é sempre Salvar. sempre recuperar. Então a primeira coisa que o Banco Central vai fazer, em qualquer dos regimes que ele imagine que ele precisará aplicar, é propor para os controladores acharem saídas de mercado. Então uma alteração societária, uma Os controladores venda, são os donos do banco, são os basicamente. donos do banco. Tá. É pedir para que eles coloquem dinheiro ou que seja feita uma fusão, ou, enfim, que você tenha uma saída de mercado. Se efetivamente essa saída de mercado não for possível, e aí diante dessa constatação é que realmente o Banco Central vai aplicar um dos regimes. A ideia é sempre primeiro salvar a Tá. instituição dentro do possível. Aí depois já vai para liquidação? Não, vai para intervenção. Aí você pode ter intervenção, né, Perfeito. ou direto à liquidação. A intervenção já bloqueia os bens do sócio? Sim, na verdade você tem a seguinte situação, né? No RAET e na liquidação você tem que eles perdem o mandato deles. Tá. Então eles perdem os poderes. Na intervenção eles ficam suspensos. Mas em todos eles você já tem o bloqueio patrimonial, que é para garantir eventos futuros. Fundamentalmente você tem esse bloqueio e com a diferença de que no RAET a instituição ela continua operando. Na intervenção não, ela tem as suas atividades suspensas. Parou. Parou. Ninguém mais faz operação financeira nenhuma ali. Exato. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela é recuperável. Né? Uhum. No RAET ela é recuperável, na intervenção ela é recuperável, na liquidação não. Acabou. Na liquidação vai ser fechada. Vai ser fechado, vai ser Acabou. muito próximo de uma falência que a gente conhece de uma empresa, só que neste caso o juiz é o Banco Central. O juiz dessa falência é o Banco Ele é Central. a autoridade máxima administrativa, vamos dizer assim. Exatamente, é esse o ponto. Tá, aí a última, depois que chegou nisso, vamos lá, fez a liquidação, ainda tem a falência. Tem a falência judicial. Então, tentar fazer, né, uma escadinha aqui para esclarecer para o seu... Né, É exatamente tipo o público leigo, o espectador. cara que tem um dinheiro, por exemplo, tem um CDB de um banco pequeno que eu nunca ouvi falar. A gente sabe que quanto menor a instituição, mais risco tem. Por isso que ela Exato. paga mais por Essa um é uma- CDB, é uma lógica básica do mercado financeiro. Eu tô com meu dinheirinho lá parado, tô lá com 10 mil. Eu quero entender o que acontece. Em quanto tempo a instituição financeira deu um problema, entrou o Banco Central, fez uma intervenção, uma liquidação, enfim. Em quanto tempo eu recebo esse dinheiro? O FGC ele é muito rápido. É? Então, o que acontece? Na verdade, né, o espectador que possa se ver um dia nessa situação, ele não precisa se preocupar no sentido de como ele deverá agir, porque a própria instituição financeira que está sob o regime especial, ela vai procurar essa pessoa junto com o FGC. Então, ela vai procurar... Não é a gente que procura FGC. Não. Isso não existe. E como que isso será feito? Isso será feito por meio de editais que serão publicados no próprio site da instituição, será publicado na própria, né, nos meios oficiais de comunicação, no Diário Aham. Oficial de Justiça, mas fundamentalmente por meio do site do FGC e da própria instituição em quebra. Então, o que ocorre? Você tem uma lei, você tem regulamentos que disciplinam como isso deve ser feito, e tão logo é decretado o regime, você vai ver que tanto no site do FGC ou no site da própria instituição vão ter comunicados para esses investidores. O que eu tenho que fazer? Ou esses correntistas. Atenção, investidor, você que tinha dinheiro aqui, entrar em contato pelo telefone e tal. Exato, nada impede que ele ligue, mas via de regra você vai ver, né, essas instruções no próprio site, porque é o FGC, por meio da instituição, você não fala direto com o FGC, você conversa com a instituição em quebra. O FGC ele só intermedia isso se você tentar contato com ele pela própria norma.
não é ele que diretamente vai conversar com você, você vai receber as instruções. Tem instituição em quebra. Só para deixar bem claro, então, por exemplo, o banco quebrou e eu tenho dinheiro na instituição financeira. Não adianta eu, Fabrício, entrar em contato com a FGC. Não adianta. Não adianta. Você pode até entrar assim, para obter informações genéricas, mas você achar que você vai intermediar o seu processo para receber por meio dele, não é. Não é assim. Não é. O seu canal vai ser um canal com a instituição financeira. Tá. E tem um porquê jurídico para isso. Porque, na verdade, a dívida é com a instituição financeira. A instituição financeira em quebra que juridicamente está devendo, né, para esse investidor, para esse correntista. O que vai acontecer do ponto de vista jurídico é que ele vai comprar, o FGC ele vai comprar esse crédito, ele vai comprar essa dívida. Né? Tá. Então o que acontece? Ele vai assumir essa dívida por meio de instrumentos que só a instituição em quebra e ele vão fazer, que não passam pelo investidor. Tá. Então o que acontece? Ele adquire essa dívida, paga o credor, né, o credor da instituição financeira, e depois ele vai se habilitar com o credor somos nós que temos dinheiro nessas instituições financeiras. Exatamente. Ele paga a gente, depois ele se vira com a liquidação para receber de volta. Exatamente, do FGC. para ele conversar direto com a instituição. Ele conversa direto com a instituição porque é com ela que há a dívida. E o que a FGC vai fazer? Ele vai comprar essa dívida, vai pagar o credor e vai se habilitar no lugar dele contra a instituição financeira. E vai entrar no quadro de credores lá na frente. Resumindo, o banco fica devendo para o FGC. O banco fica devendo para o FGC. Tem um porquê jurídico, né, da instituição financeira ficar devendo para o FGC. Por isso que eu, pessoa física, não posso acionar. Exatamente, é por isso que você vai entrar em contato direto com a instituição financeira em quebra. Tá. Resumindo, essa dívida que era da instituição financeira para com o credor vai virar uma dívida da instituição financeira para com o FGC, que pagará o credor. Entendi. Em nome da instituição financeira e nos limites do FGC. Eu não tenho nada a ver com o problema deles. O FGC vai me pagar e vai resolver minha vida até R$250 mil. Exatamente isso. É isso que interessa. E é nesse valor mesmo. Perfeito. E aí outra coisa, depois da fase da liquidação, vem a fase judicial, né? Vem a falência. Exato. E aí o que muda para a vida do investidor pessoa física? Nada. Está liquidando, está falindo, não muda nada. Na minha opinião muda. Né? Na minha opinião muda. Não, sim. é a sua opinião que interessa, porque a minha... Porque o que acontece? O regime falimentar, ele vai tornar ainda mais engessado, na minha forma de ver. Aí você tem opiniões de outros, né, advogados, de juristas que são divergentes. Tem muita gente que defende a extinção desses regimes pelo Banco Central. Tem muita gente que defende que ele é necessário. Eu entendo que sim. Vou tentar muito rápido explicar para o seu espectador o porquê. Primeiro porque você tem o Banco Central, que é um especialista em instituição financeira. E os profissionais que ele nomeia para lá estarem são pessoas que têm de mercado a minha idade. Né? Sim. Então, assim, são realmente muito experientes. E eles vão lidar com situações que talvez o judiciário não esteja tão acostumado. Porque é complexo. Porque é complexo. O mercado financeiro é muito complexo. No seu dia a dia. E além disso, o que você tem? Você tem que, na forma de você resolver uma série de questões no regime da liquidação e no regime da intervenção, o liquidante ele vai e pede de uma maneira muito mais rápida para o seu juiz, que no caso é o Banco Central, como ele deve proceder. E às vezes, numa carta, num documento muito mais simples, o Banco Central já dá essa resposta e já define. Ao passo de que, numa falência, o administrador judicial vai ter que peticionar, e aí já é um caminho normalmente mais burocrático, ele vai ter que peticionar para o juiz, né, que vai ter que receber esse pedido, vai ter que pedir para que o controlador da instituição se manifeste, para que os credores lá habilitados se manifestem, ouça todos, vejam o que eles acham, para só então ele tomar uma decisão. Só aí o tempo que você vai ter, né, na minha forma de ver, já é muito maior do que numa liquidação. E além disso, a bem da verdade é que algumas críticas que às vezes são feitas de quando a situação, né, de quando uma intervenção já virou falência e já por parte do administrador da massa falida ou do próprio juiz com relação a alguns acontecimentos, são feitos sem perceber que uma série de problemas, talvez diretamente eles enfrentariam, já foram resolvidos na liquidação. E que se tivessem que ser enfrentados na falência, no judiciário, seriam muito mais difíceis. Então, a bem da verdade é que a liquidação extrajudicial ou a intervenção, ela já entrega a instituição para o Poder Judiciário
bem ajeitada, já com uma série de questões que antes não são muito observadas, bem arrumadas. Normalmente você já teve um quadro de credores, então a apuração já foi feita, a maior parte das habilitações de crédito já foi feita e muitas vezes, inclusive, já houve até pagamento, já houve até rateio. Habilitação de crédito é quem fala, opa, eu tenho dinheiro para receber daí. Isso, é quem vai bater na porta da instituição e falar assim, olha, liquidante, interventor, por favor, registra aí na sua contabilidade que você deve para mim, para no momento oportuno pagar. O liquidante é como se entrasse no lugar do presidente da instituição financeira, um novo presidente nomeado pelo Banco Central. Seria mais ou menos isso, o liquidante? Mais ou menos. Acho que dá para fazer aqui um paralelozinho muito rápido para você com relação a todos os regimes. Tá. O que acontece? No RAET, a instituição financeira ela continua funcionando. Perfeito. Então você tem o quê? Você tem que o mandato dos seus controladores, ele fica bloqueado, só que a instituição opera. E aí sim você tem um comitê nomeado pelo Banco Central, que ele sim entra bem como se fosse nessa figura de um presidente. Perfeito. Né? Na intervenção, você também tem a suspensão do mandato dos controladores e você tem aí a figura do interventor entrando no comando dessa instituição com o objetivo de tentar recuperá-la. Né? Então, ele de novo também entra no lugar desses controladores, presidente, diretores. E na liquidação entra o liquidante. Também você tem não a suspensão, mas a cassação dos poderes. Né? O liquidante é o novo CEO. O novo CEO dessa instituição. Perfeito. Agora a última pergunta para encerrar. A gente sabe que muitas vezes as instituições quebram por sacanagem dos controladores. Não é porque simplesmente sem querer deu um problema administrativo e quebrou. Muitas vezes a gente sabe que é sacanagem, você está dentro do mercado financeiro, eu também estou, e a gente vê isso e os donos muitas vezes continuam ricos e muita gente perde dinheiro. Eu já vi isso, tenho certeza que você também já viu. Inclusive já passei na pele. Eu já fui um credor de uma instituição na que eu trabalhava, né? Eu era funcionário do banco BVA. É mesmo, não sabia. E foi assim que eu entrei, né, nesse mundo e tinha recursos lá. E uma vez decretado o regime especial... Você foi obrigado a entrar, né? Eu me tornei um credor. Recebeu no final das contas? Recebi. Graças a Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Muitas vezes os donos já sabem que a instituição vai quebrar, ou às vezes eles até deixam quebrar, a gente vê que acontece muito isso, e eles escondem os bens, tentam blindar os bens, porque vai ser, obviamente, bloqueado os bens. Perfeito. É correto afirmar que às vezes mesmo que ele deixe os bens fora do país, às vezes vocês conseguem ir atrás desses bens e bloquear mesmo fora do país? Sim, é correto. Ótimo. É correto. A gente teve uma experiência nesse sentido no Banco Cruzeiro do Sul. Né? Esse foi um caso que os controladores foram presos, inclusive. Né? Eles chegaram a ser presos, agora já saíram, mas passaram um tempo lá. Qual foi a estratégia? Colarinho branco de vez em quando da prisão. Exatamente. Você tem diversos mecanismos, mas no caso que nós adotamos lá foi o seguinte: nós ingressamos com uma ação judicial com a devida autorização do Banco Central, isso no regime da liquidação, numa corte nos Estados Unidos, no caso lá foi em Miami, e o pedido nosso foi que lá fosse reconhecida a falência aqui, então que fosse estendido para o território americano os efeitos daquela falência, daquela liquidação, decretada aqui no Brasil. E isso foi deferido, foi aceito pelo juiz de lá. Com esse deferimento, você teve a mesma aplicação das regras que você tem numa falência lá. Ou seja, persegue-se os bens dos controladores para que eles fiquem bloqueados, para se lá na frente, no final desse regime especial, a própria instituição não tiver dinheiro para pagar todos os credores, o patrimônio deles responder. É um processo demorado, mas ele acontece. Né? Então você bloqueia esse patrimônio uma vez encerrado a liquidação ou o processo falimentar. Resumindo, ele não tinha dinheiro para ressarcir o Fabrício, bloqueia o apartamento de Miami, vende o apartamento de Miami para me pagar. Essa é a ideia. Isso aconteceu também em outros casos de obras de arte. Todo o patrimônio que você... Está falando do Banco Santos. Do Banco Santos, né? No caso do Banco Santos aconteceu isso, né? Você pega o patrimônio pessoal do controlador, obra de artes, né? No caso a mansão do Banco Santos, onde ele morava, o controlador morava, para no momento oportuno você alienar esses bens e pagar credores. Doutor Marcelo, obrigado pela aula, né? Você está dando aqui uma aula, vai continuar com a gente vai fazer ainda mais 2 vídeos. Antes eu já queria falar do nosso curso, 100 dívidas em 7 dias.
O curso tá porrada para você mudar o seu mindset, não só sair das dívidas, mas para você nunca mais entrar nas dívidas. Não adianta você sair se daqui a um mês você vai se endividar totalmente de novo. E esse curso a gente muda completamente a sua forma de pensar. A gente está também no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no site 1bilhão.com.br, a gente está no Spotify e estamos também no WhatsApp. Se você quiser mandar um WhatsApp com alguma pergunta e quiser saber como eu invisto, qual que é a minha carteira de investimentos, eu não gravei o número, mas é 011 94578 8920. Ligações a cobrar não serão aceitas. E já deixa os seus contatos se alguém tiver algum problema com uma instituição financeira que você não esteja atuando, né? Porque senão você fica impedido de advogar para a pessoa. Mas como que as pessoas te acham, mais uma vez? Perfeito. Bom, as pessoas podem me encontrar no site do escritório, que é o www.mosseadvocacia.com. Pode procurar pelo e-mail do escritório, que é o contact@mosseadvocacia.com, e pelo telefone do escritório, que é o 3812-8040-011. Fechou! Já entenderam o que acontece se uma instituição financeira quebrar? Tem mais 2 episódios.